Oi aí, olá gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês no Mentes Insanas. Primeiro vídeo de 2021, né? Sei, eu demorei, mas cheguei. Eu tive um motivo de força maior pra não estar postando vídeo esses dias, no qual eu vou contar pra vocês no outro vídeo que eu vou fazer, um vlogzinho, né? Então eu já peço desculpa pela demora. Se você é novo aqui, já larga o dedão nesse like, se inscreve pra me ajudar, comenta bastante. Se você não tiver nada pra comentar aqui, comenta Aaron Hernandes, que eu vou te dar um coração. Porque comentar me ajuda, né, a engajar meu vídeo. Me segue lá no Instagram, porque às vezes o YouTube ele tem um certo preconceito comigo, que ele não entrega meu vídeo pra todo mundo e ninguém vê. E aí lá no Instagram eu tô sempre te avisando, né, quando tem vídeo novo, então vai lá, me segue. E é isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. O Aaron Hernandes nasceu em Bristol, Connecticut, no dia 6 de novembro de 1989 e cresceu na Avenida Greystone. Seu pai se chamava Dennis Hernandes e sua mãe Terry Valentine. E ele tinha um irmão chamado Jonathan, que era mais conhecido como DJ. A família Hernandes não era nem um pouco harmoniosa, eles brigavam muito, assim, bastante, rolava até agressões físicas por parte do Dennis, né, que era o pai. Apesar dele ser adorado pelos filhos, os filhos viam ele um grande exemplo, achavam ele um ótimo pai, mas quando ele bebia, as coisas elas eram um pouco diferentes, ele se tornava um homem muito agressivo, ele batia na esposa dele, tanto na esposa como nos filhos. Então, como consequência disso, os pais do Aaron, eles se separaram e voltaram assim várias vezes, era um relacionamento vai e volta. E o Aaron, desde muito novinho, ele tinha uma veia pro esporte, assim, ele era muito bom em todo esporte, assim, que ele resolvia e se dedicava pra fazer, ele se saía super bem. Então o pai dele, vendo isso, resolveu apostar alto no Aaron. Mas ao mesmo tempo que ele apostava bastante no filho, ele era bastante agressivo com ele. Se ele não cumprir os objetivos do pai dele, por exemplo, se ele deixasse a bola cair quando estava treinando, futebol americano principalmente, porque esse era o esporte da família Hernandes. Se ele deixasse a bola cair, ele tinha que pagar 100 flexões, assim. O pai dele não tinha dó nem piedade. Uma vez ele deu um soco no rosto do Aaron porque ele não estava conseguindo cumprir as metas que o pai dele esperava no esporte. E vale destacar que nessa época que ele recebeu esse soco do pai dele, ele só tinha 8 anos de idade. Também teve outra vez, quando o Aaron tinha 14 anos de idade, que o pai dele agrediu o treinador dele de futebol americano da escola, porque ele achava que o treinador não estava dando o lugar que o Aaron merecia na equipe, o lugar de destaque, porque ele achava que o filho dele tinha que ser o melhor e que o que foi posto pra ele não era o que ele merecia, então ele acabou agredindo o treinador. Então depois que os pais do Aaron se separaram de vez, ele resolveu ficar com o pai dele, ele era bem mais próximo do pai, ele não era muito chegado com a mãe dele, e aí quando aconteceu essa separação foi aí que eles deixaram assim mesmo de se falar por um bom tempo. Os colegas de classe, amigos de infância, descreviam o Aaron como uma pessoa muito carismática. Ele era um menino super de boa, super alegre, super legal. Ele sempre tava colocando as outras pessoas pra cima, fazendo as pessoas rirem. Então ele era uma pessoa, assim, querido por todos, basicamente. O seu pai, Danny, já tinha sido um esportista condecorado da Universidade de Connecticut. Ele era um jogador respeitável e ele treinava os filhos, tipo, o verão inteiro. Ele era bem rígido nessa questão do esporte. E aí, quando o Aaron tinha 16 anos de idade, o pai dele acabou falecendo por complicações de uma cirurgia por causa de uma hérnia. O Aaron era um jogador muito acima da média para um atleta de 17 anos. No ensino médio ele era tão bom que jogava tanto na defesa como no ataque, o que não era muito comum. Além disso, ele ainda praticava basquete e natação. Após a morte do pai, no dia 15 de abril de 2006, o Aaron recebeu uma bolsa para estudar na Universidade da Flórida. Na época ele tinha 17 anos. E era bem comum o Aaron receber essas propostas de times universitários, já que eles procuravam sempre os melhores jogadores. Ele estava no ensino médio, então logo ele tinha que entrar para a universidade, e as universidades enviavam propostas para ele, e assim, o Aaron, ele era um jogador muito, muito, muito bom, sabe? Muito bom, todo mundo queria ele. A única coisa que chegava a atrapalhar o desempenho dele é que nessa época, depois da morte do pai, ele começou a beber muito, a usar droga, ele estava assim muito triste, o que mexeu muito com ele a morte do pai dele. As pessoas dizem que nunca viram ele tão abalado, então assim, ele tava querendo se reconstruir. Mas mesmo assim, ele acabou ficando numa universidade, a Universidade da Flórida, o que pegou a família assim dele toda de surpresa, porque era uma universidade que ficava a quilômetros
da onde ele morava. Então, assim, talvez foi o jeito dele superar, se afastando de todo mundo. E ele acabou indo pra essa universidade tão longe assim de casa. E ele tinha ótimas referências, era um jogador excelente. Tanto que ele entrou pro time de futebol americano dessa universidade, chamado Juice Gators. O que não era pouca coisa, eles eram um nível mais alto do futebol universitário na época. Passavam na TV e tudo, davam entrevista e todas essas coisas. Então, rapidamente, o Aaron foi ganhando seu espaço, ele era muito, muito talentoso. Então, rapidamente, ele se tornou um astro do futebol universitário. O que uniu útil e agradável, porque o time que ele tava, os Gators, eles eram, assim, excelentes, eles quase nunca perdiam. E o Aaron também era, tipo, super excelente também, quase nunca perdia. Então, foi uma combinação, assim, perfeita. Então, no dia 28 de agosto de 2007, o Aaron foi num bar junto com o Tim Tebow, que era do mesmo time universitário. Lembrando pra vocês que o Aaron só tinha 17 anos de idade, apesar de não parecer, porque ele era muito grandão. Mas ele não podia beber, e mesmo assim foi servido 2 bebidas alcoólicas pra ele naquela noite. E ele achava que ele não teria que pagar essas bebidas pelo fato dele ser uma celebridade universitária e tal. Então ele bebeu e aí, né, disse que não ia pagar. E aí o gerente desse bar chegou até ele com as 2 contas pra cobrar, né, perguntando se ele não ia pagar. E simplesmente o Aaron deu um soco no ouvido do cara e estourou o tímpano dele. Só porque ele cobrou uma conta que o Aaron estava devendo e o Aaron teve um ataque de fúria, sabe? Não fez muito sentido isso. Mesmo assim, o gerente ele não quis prestar queixa contra o Aaron. Então essa foi a primeira vez que ele sentiu, assim, o poder de se safar das coisas. Conforme o tempo foi passando, tanto o Aaron como o time dele se destacava. Então o Aaron foi aconselhado a não voltar para fazer o último ano de faculdade, porque ele entraria para a NFL aos 20 anos de idade. Para você que não é muito ligado nessas coisas de esporte, principalmente futebol americano, como eu, a NFL é uma liga esportiva de futebol americano profissional. Inclusive a camiseta que eu tô usando aqui é da NFL, aqui eu não sei se dá pra ver. E, gente, entrar pra um time na NFL não é pouca coisa, sabe? Não é mesmo. Ele deixaria de jogar o futebol universitário semi-profissional pra jogar profissionalmente. Eu achei um canal bem legal que é voltado pra esportes, principalmente pra futebol americano. Eu fui lá pra entender um pouco melhor disso, pra falar pra vocês. Então, se você tiver um pouco mais de curiosidade pra entender como funciona, como é que entra pra NFL e tal, essas coisas, eu vou deixar o link aqui do canal dele na descrição, aí você vai lá e comenta: eu vim pelo Gumball, beleza? Deixa um like. Inclusive, ele já fez um vídeo comentando sobre esse caso do Aaron Hernandes, e é isso. Então, o Aaron esperava ser o primeiro a ser escolhido pela NFL, só que, assim, gente, essas escolhas elas não são fáceis, são escolhas, assim, que valem milhões de dólares. Eles escolhem os melhores jogadores pra estar no topo e, sem dúvida, o Aaron ele era um dos melhores jogadores dos Estados Unidos, mas também o comportamento dele tinha que compactuar com seu comportamento em campo, então não era tão simples assim. A NFL contratou detetives particulares para ficar na cola do Aaron até o dia da reunião que escolheria os jogadores para entrar na NFL. Também fizeram um exame mental nele. Tem uma parte lá que é a parte da maturidade, que vai de 1 a 10 pontos, qual grau que ele tem. E o Aaron atingiu 1 de 10, ou seja, assim, ele não tinha, de acordo com o exame, maturidade nenhuma. Fizeram testes de drogas nele também, o qual revelou que ele estava sob efeito de substâncias. O Aaron tinha um problema em andar conforme a NFL queria, e isso poderia prejudicar muito ele no futuro. Então o Aaron escreveu uma carta, mandou para eles dizendo que ele estava disposto a fazer exame de drogas a cada 15 dias para mostrar que ele estava sóbrio. Porque, assim, gente, era um sonho, essa oportunidade uma vez na vida. Se ele botasse tudo a perder, provavelmente ele não receberia outra oportunidade dessa. Então, no ano de 2010, teve essa reunião e eles escolhiam os jogadores por rodadas. É como se fossem os times aqui do nosso futebol. Então tem a Série A, a Série B e assim vai. E lá era por rodadas. Rodada 1, 2, 3, 4. E o Aaron foi escolhido na 4ª rodada. Ou seja, assim, todo mundo que tava esperando ele entrar, assim, na primeira, na segunda, ficou, assim, sem entender nada, porque ele era um jogador, assim, de primeiro nível, gente. E como assim que ele tinha sido escolhido na 4ª? Mas era exatamente pelo comportamento dele, pelas drogas, pelas bebidas, pelo seu histórico. Então esse foi um jeito que eles encontraram de ir lapidando ele até que ele estivesse pronto para estar no topo. Então o Aaron foi escolhido pelo time Patriots.
assinou o contrato da vida dele e aí a vida dele começou a mudar. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele quase venceu o Super Bowl uma vez. Nessa época, ele tinha uma noiva chamada Cheyenne Jenkins. E nessa mesma época, ela foi morar na casa dele, que tinha quase 700 metros quadrados. E mais tarde, eles tiveram uma filha chamada Ivy Hernandes. Então ele estava começando a conquistar tudo que ele sonhou na vida. Mas nessa época, ele voltou, aliás, a andar com a galera bem barra pesada da cidade dele. Alguns amigos de infância, outras pessoas novas. E era uma galera, assim, bem estranha, galera que tinha ficha na polícia, por roubo, por drogas, por vender drogas. Ele começou a ter esse ciclo de amizade, sabe? Ele não andava muito com os jogadores do time dele, ele andava mais com essas outras pessoas, com esse estilo de vida. O que para as pessoas não fazia muito sentido, que uma pessoa como o Aaron queria andando com esse tipo de gente barra pesada, sabe? A vida dele tava outra, ele tava prestes de assinar um contrato com os Praetors de $40 mil para ele ficar no time por mais 5 anos. Então, era muito arriscado, sabe? E ninguém entendia. Mas muita gente achava que ele andava com essas pessoas, que era por causa das drogas, para pessoas conseguirem drogas para eles, para usarem drogas juntos. Ele tinha até um espaço na casa dele que ficava no porão, que era como se fosse uma sala assim, que ele usava pra ficar com os amigos dele só usando droga. Então a irmã da Cheyenne começou a sair com um cara chamado Eugene Lloyd, de 27 anos. Então ele e o Aaron acabaram se vendo com muita frequência e acabaram se tornando amigos. Os dois amavam futebol, amavam fumar maconha, então essas coisas acabou aproximando os dois. Mas o Odin também não tinha um histórico muito bom. Ele era conhecido como o rei da droga, então assim, as pessoas acham que o Aaron se aproximou dele por causa das drogas e ele conseguia bastante droga, principalmente pro Aaron. Então no dia 15 de julho de 2012, o Aaron vai a um clube em Boston e ele vai junto com um amigo chamado Alexander Brad. Então os dois estavam lá de boa nesse clube e lá tinha um grupinho de rapazes que também estavam lá dançando, se divertindo. E aí sem querer um deles acabou derrubando um pouco de bebida no Aaron. Então o Aaron ficou muito nervoso com isso, assim, bastante irritado. Agarrou o cara pela camisa, assim, parecia que ele ia bater nele. E aí o amigo dele, o Alexandre, aconselhou ele a os dois saírem de lá e ir pra outro lugar para evitar problemas. Então, à 00:40, eles saem de lá e resolvem ir para outro lugar. Mas aí, depois de algumas horas, eles voltam às 2h26 da manhã para pegar o carro que tinha ficado no estacionamento. Chegando lá, o Aaron avista os mesmos caras da confusão saindo de carro. Então o Aaron decide entrar no carro dele e seguir esses rapazes. E aí é o que ele faz. O Alexandre vai dirigindo, o Aaron vai no banco do carona. E aí tem um sinal fechado e aí os carros têm que parar e param o carro um do lado do outro. Então o Aaron acabou sacando uma arma e ficou tentando chamar a atenção dos caras que estavam no carro do lado, ficou chamando, mas eles não respondiam. Só depois do Aaron chamar algumas vezes que eles responderam, e é neste momento que o Aaron começa a disparar vários tiros contra o carro do lado. Ele disparou 5 vezes, no carro tinha 3 homens, Safiro Furtado, Daniel de Abreu e o terceiro não identificado. 2 morreram e 1 ficou ferido. Então eles saem de lá, deixam o carro lá abandonado e vão embora. E pra polícia, logo de cara, esse crime foi muito estranho quando eles encontraram. Primeiro porque não tinha quase evidência, pista, não tinha nada, sabe? Nada. E outra coisa que chamou bastante a atenção da polícia é que esses caras que foram atacados, eles não tinham histórico nenhum de briga, histórico nenhum na polícia. Eles eram completamente normais, eram homens trabalhadores. E a polícia pensou logo de cara, quem ia querer matar esses caras, sabe? Foi bem estranho. Tudo que a polícia tinha no momento eram as imagens do estacionamento, mas nas imagens eles não conseguiam ver quem estava dirigindo o carro suspeito, mas eles sabiam que o carro era um SUV prateado. Eles resolveram checar as imagens das câmeras do bar para ver se eles achavam alguma nova pista, e lá eles reconhecem o rosto do Aaron Hernandes. Mas não deu em nada, porque, gente, quem suspeitaria de um astro do futebol que estaria envolvido num crime desse? E outra coisa, as câmeras elas pegavam mais nos corredores, elas não pegavam lá dentro em si, então nem registrou este momento da confusão do Aaron com os rapazes. E também uma coisa que facilitou bastante pro Aaron nessa época é que ele não tinha ficha na polícia, então assim, quem ia suspeitar dele? As semanas viraram meses e a polícia não conseguia achar nada. Então, no dia 13 de fevereiro de 2013, de novo o Aaron e o Alexandre viajaram juntos, só que dessa vez para Miami,
pra participar de umas festas. Só que aí nessa época o Aaron, ele tava ficando muito paranoico, muito preocupado, porque ele achava que todo mundo que ele via podia ser um policial disfarçado atrás dele, ele tava assim, muito louco. Então Alexandre disse que se tivesse algum policial disfarçado lá atrás dele, seria pela besteira que ele fez no ano de 2012. Então o Aaron, ele ficou bem irritado com esse comentário do Alexandre, tanto que ele saiu de lá e deixou o Alexandre sozinho lá na festa. E quando foi por volta das 5 da manhã, o Alexandre saiu de carro e acabou parando pra dormir. Quando ele acorda, o Aaron tá apontando uma arma na cara do Alexandre e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o Aaron dispara. Na manhã seguinte, um homem encontrou o corpo do Alexandre, ligou pra emergência e ele foi levado pro hospital. Ele sobreviveu às lesões, que não eram tão graves quanto pareciam. O tiro pegou entre os olhos, o que ele fez ele perder a visão de um dos olhos. E quando o Alexandre acorda e se recupera, a primeira coisa que ele faz é ligar pro Aaron. O Aaron atende, só que aí o Aaron se faz, sabe? Gente, ele finge demência, ele finge que não conhece o Alexandre, não sabe do que ele tá falando, e aí desliga o telefone. Então o Alexandre fica furioso com o Aaron, ele conversa com a polícia, mas ele não entrega o Aaron, sabe? Ele finge que não sabe quem foi que fez isso, porque ele tinha um plano de vingança contra o Aaron. Igual a maioria dos amigos do Aaron, o Alexandre era perigoso, tinha armas, tinha contato com pessoas perigosas, e o Aaron sabia disso. Foi aí que o Aaron entrou assim no estado mesmo de paranoia. Ele já andava assustado com os policiais atrás dele, supostamente. E agora ele tinha que se preocupar com o Alexandre atrás dele, que ele sabia que era perigoso. Mas eu acredito que o Aaron jamais pensou que ele fosse sobreviver a um tiro na cara, sabe, gente? A possibilidade disso acontecer era mínima, então o Aaron ficou muito preocupado. Aí o Aaron instalou um sistema de segurança na sua mansão, comprou um carro blindado e começou a comprar várias armas para se defender. Ele também dava essas armas para os amigos que andavam com ele para proteger ele. E aí ele começou a andar com dois amigos dele específicos para cima e para baixo, o Carlos Ortiz e o Ernest Wallace. Os dois tinham históricos de crime e eles davam meio como se fossem seguranças do Aaron. Então no dia 14 de julho de 2012, o Aaron e o Odin Lloyd vão juntos até uma balada chamada Rumor, que ficava em Boston. Então os dois lá estão curtindo a festa, até que o Aaron viu uma mulher que ele acha bonita, e ele diz pra ela que achou ela muito bonita, e pergunta se ela não quer dançar com ele. Então eles começam a dançar, e aí no meio da música o Aaron toma uma atitude muito estranha, ele simplesmente sai e deixa a mulher lá sozinha, ele sai furioso, ela diz que ele ficou assim, zangado, mas com nada, sabe, ninguém disse nada. E aí ele foi até onde o DJ tava, lá na área do DJ, e de lá ele ficou encarando o Odin, o amigo dele, com um olhar assim, que as pessoas descreviam que ele tava muito furioso, parecia que ele queria voar em cima do amigo. Então ele encarou ele por algum tempo. Então Aaron simplesmente vai embora, do nada, e nunca falou o motivo dele estar zangado, ninguém nunca descobriu o motivo dele ter cismado com o Odin. Então no dia 16, o Aaron manda uma mensagem pro Odin chamando ele pra sair de novo, e por volta da meia-noite e 22, o Aaron busca o Odin de carro, mas dessa vez o Aaron leva aqueles dois amigos dele, o Carlos e o Ernest. Eles saem, aproveitam a noite, e quando é 3h31 do dia 17, o carro deles para num lugar meio deserto, não tinha ninguém na rua. Então um tiro é disparado contra o Odin Lloyd. Ele estava sentado no banco traseiro. Então ele consegue sair do carro assim desesperado. Tenta fugir, pedir ajuda. Mas outros tiros são disparados. Um pega no braço, o outro atravessa a clavícula até as costas e o outro foi dado na nuca. Depois disso, o Odin cai no chão e ainda leva mais 2 tiros. Depois disso, eles pegam o corpo do Odin e largam num parque industrial. Lá era tipo uma área verde, só tinha mais árvores e bastante terra, tinha vários montes de terra. Quase não tinha casa nenhuma por ali. Então a polícia encontrou o corpo do Odin na tarde seguinte e junto com o corpo tinham as chaves de um carro. Foi tudo que eles conseguiram naquele momento. Então o que eles tinham naquele momento era a chave, então eles começaram a investigação em cima disso para descobrir de que carro era, e aí eles descobriram que na verdade era de um carro alugado em nome do Aaron Hernandez. O que era bem estranho é o que ele estaria fazendo com essa chave, e aí as investigações foram avançando e eles encontraram o DNA do Aaron na cena do crime. E outra coisa que deu bastante força pro Aaron ser suspeito é que essa zona industrial onde o corpo do Odin foi encontrado ficava a menos de 2 km da casa do Aaron. Então, com o Aaron sendo o principal suspeito do crime, a polícia pegou imagens das próprias câmeras de segurança da mansão do Aaron e lá eles viram o Aaron entrando com uma arma na mão
na mesma noite que o Odin foi assassinado. Ele estava acompanhado de mais 2 homens e o horário batia com o momento em que os vizinhos disseram que ouviram barulhos de tiros. Então, como Aaron era o principal suspeito, ele foi detido em casa no dia 23 de junho de 2013, 9 dias depois do crime. Os 2 amigos que estavam com ele também foram detidos como cúmplices. Inclusive um deles, o Ernest, tinha fugido para a Flórida e foi detido lá mesmo. Que deu mais ênfase, assim, para dizer que ele era culpado, já que depois do crime ele acabou fugindo, esse parceiro dele foi detido na Flórida. Em seu testemunho, o Aaron se declarou inocente de 6 acusações. Elas incluíam assassinato em primeiro grau e posse de arma ilegal. A arma do crime nunca foi encontrada e a defesa se apoiava bastante nisso para defender o Aaron, que não tinha sido ele que tinha tirado, porque não encontraram arma nenhuma e tal, não podiam provar. E aí a noiva do Aaron também foi chamada para depor e ela revelou que a pedido do Aaron, ela tirou uma caixa da mansão e jogou no lixo sem saber o que tinha dentro. E um detalhe curioso que eu achei foi que mesmo o Aaron sendo suspeito, porque eles ainda estavam marcando o julgamento, ainda estava aquela coisa toda, ele não era culpado ainda, mesmo ele sendo suspeito de assassinato, ele ainda continuou jogando no time dele durante algum tempo. E a condição para ele continuar jogando é que ele tinha que ser ótimo, ele tinha que ser bom, não podia cair de nível, que ele poderia continuar jogando. E foi o que aconteceu. E era uma loucura, gente, tipo, isso deu na mídia e os fãs do Aaron ficavam do lado de fora. Toda vez que tinha uma audiência, um julgamento, ele tava na delegacia, ficavam lá fora vestindo camiseta dele, gritando que ele era inocente, era inocente. Até porque poucas pessoas acreditavam que ele poderia ser culpado, porque um cara que é top no futebol, um cara que é amado por todo mundo, por que ele se envolveria com esse tipo de coisa se ele tinha tudo que alguém poderia querer na vida? Mas assim, conforme o tempo foi passando, os julgamentos foram acontecendo, muitas provas contra ele começaram a surgir. Algumas delas eu já falei, uma que é incontestável era que o DNA dele estava na cena do crime. E assim, basicamente todo mundo dessa história foi chamado para depor. Todos os amigos dele que andavam com ele, todos testemunharam contra ele. Então assim, gente, não tinha pra onde ele correr. Ele era culpado mesmo. Ao fim dos julgamentos, no dia 15 de abril de 2015, o Aaron Hernandez foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional aos seus 23 anos de idade. Só algumas horas após a sua condenação, os Patriots dispensaram o Aaron do time. E eles fizeram uma coisa que eu achei bastante curiosa. Eles anunciaram que qualquer torcedor que tivesse uma camiseta do Aaron podia ir na loja e trocar a camiseta dele por camiseta de qualquer outro jogador. E, gente, é surreal, aconteceu, sabe? Tem vídeo, várias pessoas indo trocar as camisetas com o nome do Aaron por outra camiseta de outro jogador. O Aaron ficou 18 meses detido na Bristol County House of Corrections, mas ele acabou se envolvendo em algumas brigas com outros presos, então ele foi transferido para o Souza Baranovsky Correctional Center, uma prisão de segurança máxima em Shirley que ficava a 1 hora de Boston. Apenas um mês depois da sua transferência, ele se envolveu em uma briga e foi mandado para uma parte separada da prisão, em uma cela que tinha 2 por 3 metros. Ela era muito pequena. Foi aí que ele ficou mais de boa, quando ele não tinha mais contato com outros presos, porque sempre que colocavam ele junto, ele acabava brigando, então aí ele ficou mais tranquilo. Eles dizem que ele gostava bastante de ler, ele lia muito a Bíblia e também muito Harry Potter, ele era fã dos livros do Harry Potter. Mas aí no dia 19 de abril de 2017, o Aaron foi encontrado morto em sua cela. A imprensa divulgou a causa da morte como suicídio. Ele teria se enforcado com o lençol dele e amarrado na janela da sua cela. A pedido da família, o cérebro do Aaron foi liberado para a Universidade de Boston para ser estudado e foi diagnosticado que ele tinha CTE, que é uma doença degenerativa progressiva encontrada em pessoas que sofreram golpes severos ou repetidos na cabeça, incluindo jogadores de futebol americano. Um dos médicos responsáveis afirmou que o CTE foi um dos fatores que impulsionaram Aaron a tirar sua própria vida. E infelizmente, essa é uma doença muito comum entre jogadores de futebol americano, principalmente tem vários casos de jogadores que tiraram sua vida e eles vão estudar o cérebro, tem essa doença por conta das pancadas. Um detalhe que eu achei é que o cérebro do Aaron, ele parecia ser 2 vezes mais velho do que a idade que ele tinha por conta dessa doença. E como eu falei pra vocês, o motivo desse crime que o Aaron cometeu contra o Odin
ele nunca teve uma justificativa, o Aaron nunca justificou, mas existem duas teorias sobre isso e eu vou contar pra vocês. A primeira é que o Odin acabou ouvindo uma conversa do Aaron com os dois amigos dele que ajudaram a cometer aquele primeiro crime. E aí ele acabou descobrindo isso. E o Aaron ficou assim com muito medo dele abrir a boca, contar pra polícia. E foi por isso que ele acabou assassinando ele. E a segunda teoria, ela é sobre a sexualidade do Aaron. Que o Odin teria descoberto que o Aaron na verdade era gay. E o Aaron ficou com muito medo dele contar isso e falar pra mídia. Porque, enfim, futebol é muito machista e tem relatos de vários jogadores que são homossexuais que escondem a sua homossexualidade pra, enfim, continuar jogando e tal, tem muito preconceito. E aí ele acabou descobrindo e o Aaron acabou assassinando ele. E a teoria da sexualidade do Aaron foi confirmada quando o advogado do Aaron, durante o julgamento do próprio, disse que ele e o Aaron estavam conversando sobre a sexualidade dele e ele é claramente gay. E ele mesmo reconheceu. Então, gente, isso foi durante o julgamento. O Aaron estava bem do lado dele. E tem um documentário da Netflix chamado A Mente de um Assassino, Aaron Hernandez. E eu baseei muito da minha pesquisa nela. É uma minissérie que contém 3 episódios de 1 hora e pouco. E lá abrange muito julgamento, essa questão da sexualidade do Aaron. Tudo isso, assim... Isso aqui é basicamente um resumo, porque tem muito mais detalhe, muito mais coisa. Eu trouxe assim o que era importante e não poderia ser deixado de fora. Recomendo bastante vocês assistirem, é bem legal, tem muito detalhe pra vocês que gostam. E vocês sabem que eu, assim, sou super detalhista. Eu acho que esse vídeo aqui ficou enorme, a minha intenção não era, mas eu vou ver detalhe, gente, eu tenho que colocar no vídeo porque, sério, pra mim não dá. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, deixa like. E é isso, eu vejo vocês no próximo Mentes Insanas. É nóis.